com base no melhor interesse da criança. E se ninguém quiser ficar com a criança, reparem, não é uma situação completamente fora do nosso quadro, porque todos os dias nascem situações absolutamente normais, crianças com malformações gravíssimas, que os pais genéticos não as querem e, portanto, dão-nas uma instituição. Não é uma situação, é uma situação de lastimar e dramática, mas não é criada pela maternidade de substituição. É uma situação normal dos nossos dias, que infelizmente ocorre e nós não temos outra forma de colocarmos fim a estas situações em que os pais não querem os filhos. Outra questão. E quando as mães de substituição por força da gravidez ficam com alguma sequela grave em termos físicos? Isto hoje em dia já é raro, não é? Portanto, é que as pessoas ficavam com sequelas graves em termos de gravidez, mas pode ocorrer. E lá está a tal dar. Basta que o advogado pense que pode ocorrer em 0,001%, deve estar a cláusula no contrato. Bem, eu acho que nestes casos que deve ser obrigatório para estes pais contratantes a subscrição de um seguro. Para alguma coisa que venha a ocorrer à mãe de substituição. Como digo, hoje em dia deve ser uma hipótese rara, os médicos saberão melhor do que eu quais as hipóteses de acontecerem complicações graves durante a gravidez, mas pelo sim, pelo não. Agora, a questão é que, reparem, este seguro tanto pode ser um seguro de saúde como um seguro de acidentes de trabalho. Porque é bom embora, se nós entendermos que esta senhora está a prestar um serviço, seria até um seguro de acidentes de trabalho. Não importa a nomenclatura. O que interessa é que esta gestante, obviamente, não pode correr por sua conta ao risco de vir a ficar incapacitado, doente, sem possibilidade de prever a sua vida, por via de uma gestação. E a história dos contratos? Eu estou aqui sempre a pôr muita tónica na lei. Mas, como já disse, a lei não consegue resolver tudo. E aqui os contratos de gestação são absolutamente fulcrais. E o papel dos advogados que façam estes contratos são absolutamente fulcrais. A previsão, a reflexão sobre as inúmeras possibilidades que podem acontecer. E a lei tem que deixar alguma manobra aos advogados que estão em campo para conseguirem conciliar da melhor forma os interesses das partes, obviamente com limites intransponíveis, quase cláusulas de ordem pública, por assim dizer, que devem constar da lei. Quem pode constar dos contratos de gestação? Eu acho que é muito importante haver limitações ao comportamento da gestante. Ou seja, há coisas que ela tem que fazer e há coisas que ela não pode fazer. A gestante não pode usar álcool, bebidas alcoólicas, drogas, não pode praticar desportos radicais. A gestante tem que ir às consultas médicas, a gestante tem que ir fazer os testes de diagnóstico que lhe são recomendados. E vão dizer, mas isso é uma barbaridade, então, e a autolimitação da pobre senhora? Bem, a verdade é que muitas profissões, pelo próprio contrato de trabalho, se vinculam a inúmeras limitações na sua vida. Os desportistas, por exemplo, os atores, os pilotos não podem beber álcool 6 horas antes do voo, os desportistas, os futebolistas não podem andar de moto, os cantores também não podem usar álcool, não podem sair à noite, ou seja, estas limitações no comportamento são vulgares em muitos contratos de trabalho. E por maioria de razão, parece-me que este é um daqueles contratos de prestação de serviços em que, porque está em causa a proteção de um terceiro, no caso a criança, mais se justifica estas limitações. Aliás, em Portugal não há nenhum caso destes, no Brasil não sei, mas como sabem, nos Estados Unidos há casos de inúmeras mulheres grávidas, por exemplo, são proibidas de usar crack ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de droga por causa dos bebés, mulheres que se drogam que estão grávidas, que são forçadas ou impedidas a uma cesariana. Portanto, estas limitações às grávidas, em nome do bem-estar de uma terceira pessoa, também não são absolutamente fora do possível. Além do mais, aqui no caso, é uma limitação a ser tua própria. Este é um contrato no qual ela entra, livre vontade, pesando os prós e os contras, se consegue ou não submeter-se a estas limitações. E consequências também do incumprimento destes deveres por parte da gestante. Penalizações é que ela tem que sofrer por força disso. O que é que eu acho que se devia passar no futuro, se fosse eu a decidir estas matérias? Desde logo, eu acho que os contratos de prestação devem ser lícitos. São contratos de prestação de serviços, não têm algumas particularidades face aos outros contratos, mas não há nada que os torne contrários à ordem pública. Agora, isto implica uma regulamentação muito detalhada e muito apertada. É que, do mesmo passo que eu acho que estes contratos devem ser lícitos, por outro lado, também acho que o legislador tem que ter uma mão muito firme nisto. E, portanto, não é só dizer é preciso estes requisitos por parte da contratante e por parte da gestante, não. Tem que haver uma lei específica sobre estes contratos. Uma espécie de lei de cláusulas contratuais gerais. Não sei se como é que está acontecendo no Brasil. Lei de cláusulas contratuais gerais para a mensagem, ou seja, com cláusulas que são absolutamente proibidas neste tipo de contratos, tudo muito especificado, porque esta matéria, de facto, há aqui um risco de grandes abusos por qualquer das partes e por isso a importância da regulamentação, mas com alguma margem para a liberdade contratual, para, no caso concreto, os próprios advogados inserirem no contrato as cláusulas que entenderem. E agora, a coisa mais importante, isto nunca pode ser proibido. Até pode ser proibido, eu aí até admito, não pode ser proibido criminalmente. E isto porquê? Eu dou aulas de direito criminal. E dou aulas agora não sou, mas já fui assistente de uma pessoa que em Portugal basicamente traçou os ramos do direito criminal, que é o professor Figueiredo Dias. E desde sempre o professor Figueiredo Dias disse,
penal não serve para proteger valores morais. E esta é uma das pedras que toca o nosso direito criminal. O nosso Código Penal é um dos mais avançados a nível europeu nestas matérias de estar livre de despejos morais, da moralidade, dos bons costumes. A homossexualidade, a prostituição, nada disto é punido entre nós muito antes de qualquer outro país. E é o rumo do direito penal. Porque o direito penal não serve para proteger valores morais. Para isso temos a ética, a moral, a religião, não é o direito penal. O direito penal serve para proteger bens jurídicos, bens jurídico-criminais. São um núcleo muito duro entre os vários bens jurídicos que existem no direito. E, portanto, são muito restritos. Porque o direito penal não se pode usar assim, não se pode ser muito generoso com o direito penal e tornar crime toda a conduta. E quando nós olhamos para a norma portuguesa que criminaliza os contratos de estação onerosos, ficamos com uma dúvida. Então, qual é que é o bem jurídico que aqui está protegido? Não venho dizer que é a dignidade, como dizem algumas pessoas em Portugal, porque a dignidade não é um bem jurídico criminal. A dignidade é o fundamento de todos os bens jurídico-criminais, mas em si mesmo não é um bem jurídico, porque é um conceito demasiado vago e indefinido para poder ser um bem jurídico-criminal. E no direito penal nós queremos coisas precisas, nós não trabalhamos com conceitos vagos e indefinidos. Então é um valor moral. O que ali está em causa é uma ideia de como as pessoas devem conduzir a sua vida e de que é moralmente errado ficar grávida e receber dinheiro com isso. Cada um pode ter a sua opinião sobre isso na sua consciência, mas